CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que quase metade da população da região sudeste não fez uso de preservativo em todas as suas relações sexuais de 2013. O levantamento indica também que 54% da população da região afirmaram fazer o uso do preservativo em comparação aos 48% registrados no ano de 2004. Acompanhe a reportagem de André Coelho. 46% da população sexualmente ativa na região sudeste admitiram não ter feito uso de preservativos em todas as relações sexuais de 2013. Mesmo assim, a pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas na população brasileira mostrou que o número de pessoas usando camisinhas registrou um leve crescimento. Em 2013, 54% da população pesquisada no sudeste declararam fazer uso de preservativos, em comparação com os 48% registrados em 2004. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde durante o lançamento da campanha de prevenção à AIDS do Carnaval 2015 nesta segunda-feira. Como parte da campanha, serão incentivados nos blocos também os testes orais de HIV feitos com amostras de saliva. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a campanha vai focar na prevenção através da conscientização, da distribuição de preservativos e no diagnóstico da doença o mais cedo possível para início imediato do tratamento. A partir de agora, além de reforçar o uso da camisinha, a nossa estratégia estimula a realização do teste regular contra o HIV para poder identificar o mais precocemente possível e, diferente do que acontecia antes, agora quando a gente identifica alguém que vive com HIV, a gente oferece imediatamente o tratamento. O fiscal de patrimônio Ivan Monsores, de 26 anos, fez o teste de HIV durante o lançamento da campanha. Ele acredita que a nova forma de fazer o exame é mais prática do que o teste convencional. Não precisa estar indo no laboratório, no posto para estar colhendo sangue, né? O fluido oral é bem mais fácil, o resultado sai 25 minutos, 30 minutos. Confio porque a porcentagem é bem pequena, a diferença é bem pequena do convencional. Outra porcentagem é de 99,7 e esse é 99,6, é praticamente a mesma coisa, né? Ao todo, serão distribuídos 70 milhões de camisinhas em todo o país, sendo 8 milhões só no Rio de Janeiro. A novidade na campanha deste ano é que aplicativos de relacionamento por celulares vão receber uma campanha inédita para estimular o uso de camisinhas entre os usuários. Nos últimos 5 anos, o Ministério da Saúde distribuiu 2 bilhões e 200 milhões de preservativos aos estados. Serão utilizados 129 mil cartazes em 4 versões, voltados aos jovens, travestis e gays. Do Rio de Janeiro, André Coelho. Na ponta da linha conosco para falar sobre essa pesquisa, Alexandre Naime Barbosa, que é infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia. Doutor, dados preocupantes, né? 46% da população sexualmente ativa do Sudeste admitindo não ter feito uso do preservativo em todas as relações sexuais de 2013. O que o senhor acredita? O que explica esses números? São dados preocupantes, mas infelizmente não são dados novos. Na verdade, essa é uma tendência que vem se mantendo ao longo da última década e existe uma ampla gama de fatores que explicam essa tendência. Na verdade, a AIDS é uma doença nitidamente comportamental. Então, fatores sociais, impactos históricos na epidemia acabam tendo uma série de influência no comportamento das pessoas. O que eu destaco como principal elo que favorece o não uso da camisinha é a falta de percepção do risco pelos jovens. O jovem por conta de aspectos psicológicos, uma pessoa que não se preocupa muito com o futuro, ele está mais interessado no prazer imediato e realmente em outras ações em que ele poderia ter prevenção, como por exemplo não beber e dirigir e coisas assim, eles costumam ser mais impulsivos, mais abruptos nas suas decisões. E não é de causar surpresa que a incidência, o número de casos novos de infecção pelo HIV cresce assustadoramente nessa população. Entre 15 a 24 anos, houve no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde um aumento de 40% de casos nessa população específica.
Então isso ajuda a explicar um pouco o porquê do não uso da camisinha em 46% da população sexualmente ativa na região sudeste. Um outro efeito que também acontece é por conta da notícia, por conta da informação de que hoje ninguém mais morre de infecção pelo HIV/AIDS. Isso é uma verdade que a gente comemorou durante muitos anos, mas para muitas pessoas acabou tendo um impacto oposto. As pessoas pensam, bom, eu posso não me prevenir, porque se eu acabar me contaminando, eu posso fazer uso da terapia, esquecendo que além dos efeitos adversos que essas medicações podem causar para o resto da vida, infelizmente ainda existe muito estigma e preconceito. Outro problema está relacionado, uma terceira variável, é que ainda existe, por grande parte da população, aquela ideia antiga de grupos de risco, ou seja, que o HIV esteja só ligado a gays, a usuários de droga, a profissionais de sexo, o que não é verdade. O HIV está disseminado por todos os estratos da sociedade. Acontece em rico, acontece em pobre, acontece em branco, acontece em negro, acontece em qualquer tipo de extrato populacional. Existem algumas populações que a gente chama de mais vulneráveis, onde a infecção se concentra de forma mais importante. Mas falar em grupo de risco, dizer que o HIV está somente em algumas populações é errado. E a última variável que pode compor esse quadro de baixa adesão a preservativo é porque durante muito tempo as campanhas que falavam, que fomentavam o uso da camisinha, elas eram muito inadequadas em relação a não falar a língua de quem mais precisa ouvir esse discurso. Infelizmente, a gente tem que 94% dos jovens têm a informação básica de que a camisinha protege contra o HIV. Então, o que falta? Falta ação, falta transformar essa informação no ato de usar o preservativo. E isso não é só, você não consegue só com campanhas informativas, você tem que conquistar o jovem, você tem que estar ao lado do jovem. Por isso, a medida agora atual da nova diretoria do Departamento de STIs e Hepatites Virais, que já está completando um ano, de usar mídias sociais, de usar uma linguagem mais moderna com o jovem, usar hashtag, usar Facebook, usar Tinder, usar Instagram, para conseguir atingir esses jovens e não só levar a informação básica, que todos sabem, de que a camisinha evita o HIV, mas de reforçar essa informação até que isso se torne um hábito. O Ministério elaborou esse hashtag, né, Partiu Teste, também que incentiva a população a fazer o exame para identificar o vírus do HIV. Doutor, você acha que o fato do jovem não ter vivido o impacto da epidemia de AIDS também explica o fato de a maioria fazer sexo sem proteção? Você tem toda a razão. E explica assim, é muito comum que no meu consultório, quando você dá a notícia para o jovem que ele está com HIV, é óbvio que você pergunta, né? Mas você não sabia, você não se preveniu, por que é que você não usou a camisinha, né? E mais de uma vez eu ouvi aquele papo, doutor, eu não vi o Fred Mercury morrer, eu não vi o Cazuza morrer, tipo chamando o médico já de velho, né? Como se a gente fosse de outra geração, que é verdade, né? Então, eles não sofreram aquele impacto, não perderam grandes ídolos da juventude para AIDS. Isso com certeza tem um papel atenuante em relação à preocupação de usar a camisinha. Eles não viveram essa época e com certeza isso conta bastante. E ainda aquela informação que eu falei de que hoje em dia ninguém mais, se tiver um diagnóstico razoavelmente precoce e usar a medicação corretamente, ninguém mais morre de AIDS. Essa informação muitas vezes também junto com a não vivência daquela época acaba levando a uma distorção completa da realidade, porque como eu já frisei também, né, viver tomando as medicações, além do impacto dos efeitos adversos, infelizmente, e eu pessoalmente tenho essa opinião, leva a um prejuízo, principalmente por conta do estigma e preconceito que as pessoas vivendo com HIV/AIDS ainda sofrem. E o preservativo também protege contra a hepatite C, né, que também é uma outra doença muito perigosa. O preservativo, na verdade, evita várias coisas. Primeiro, um problema seríssimo brasileiro, principalmente nas camadas mais pobres, que é a gravidez indesejada. Segundo, outras DSTs, além do HIV, né? Então, nós temos a sífilis, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de sífilis, uma doença que praticamente
praticamente tinha sido extinta até a década de 60 e 70. Nós temos a hepatite B, muito importante também de transmissão. A hepatite C, ela pode sim ser transmitida por sexo, não é uma DST das mais clássicas, mas em algumas atividades sexuais, principalmente em relação anal, pode ser transmitida, e outras DSTs menos conhecidas, né? A camisinha protege contra tudo isso. Mas se você me permite um outro contraponto, Claro. falando sobre ações, né? A gente falou da ação que o Ministério da Saúde, que o Departamento Nacional de DST/AIDS está tomando, de ter uma linguagem mais adequada, mais atual, de falar com o jovem, né? Fomentando o uso da camisinha. A camisinha, hoje em dia, não é o único método de prevenção ao HIV. Com certeza, a camisinha ainda é o método mais importante e é o carro-chefe. Mas existem métodos adicionais que devem ser incorporados na medida em que a camisinha não for usada. O que é isso? É a profilaxia pós-exposição. Então, vamos imaginar a situação que nós vamos viver daqui a uma semana, o carnaval, e aí um homem, uma mulher acaba tendo uma relação sexual casual, ou não, mas sem uso da camisinha, né? Estava sob efeito de álcool. E aí, o que vão fazer? No dia seguinte, procurar a rede básica de saúde, procurar o pronto atendimento do SUS, porque se essa pessoa tomar medicações contra o HIV em até 72 horas, 3 dias após a exposição, o risco de contágio é zero. É como se fosse, para a gravidez, a pílula do dia seguinte. É óbvio que essa estratégia não pode ficar se repetindo indefinidamente. Eu não posso ficar deixando de usar a camisinha e toda hora fazendo essa profilaxia após exposição, porque é a questão que a gente já discutiu dos efeitos colaterais da medicação e tudo mais. Mas, eventualmente, numa falha pontual, ela serve para cobrir aquele esquecimento, aquele não uso da camisinha. É perfeito. E algumas dúvidas também em relação à transmissão do HIV. O sexo oral também transmite o HIV, né, doutor? Sim. Das modalidades de sexo, o sexo oral é o que menos transmite, mas ele transmite também. Principalmente para aquela pessoa que está fazendo sexo oral. Essa pessoa, se ela recebe esperma, ou se ela recebe fluido vaginal, ou às vezes sangue durante o período menstrual, existe para a pessoa que está fazendo sexo oral uma chance que não é zero de adquirir a infecção pelo HIV, principalmente se ela tiver alguma lesão, tipo um herpes, tiver uma cárie, tiver uma gengivite, alguma ferida na boca, isso facilita a transmissão do HIV. O risco de contágio é maior pelo sexo anal. Sexo anal. A via de predileção do HIV é o sexo anal e principalmente aquela pessoa que está recebendo sexo anal receptivo. Não só os gays e outras modalidades de homens que fazem sexo com homens, mas também as mulheres que fazem sexo anal. Então, se a gente imaginar uma mulher recebendo sexo, um pela vagina e outro pelo ânus, a chance de transmissão do HIV é 5 vezes maior naquela mulher que esteja recebendo sexo pelo ânus. Só para a gente ter uma ideia de comparação de risco. Mas é como se fosse uma roleta russa. Mesmo que a chance, por exemplo, no sexo oral seja baixa, ela existe. Então, não cabe arriscar. Toda relação sexual, seja ela oral, seja ela vaginal, seja ela anal, deve ser promovida com o uso do preservativo. E em casos de esquecimento, em casos de impedimento de uso do preservativo, lembrar da profilaxia pós-exposição em até 72 horas. Doutor, imagino que o maior perigo esteja nas relações estáveis também, né? Que muita gente, quando é perguntado se usa algum tipo de proteção, a pessoa argumenta que já está há 3, 4 meses com a mesma pessoa e se sente mais segura. Seria também recomendado que as pessoas, os novos casais também pedissem, né, o exame de HIV para que conheça o parceiro, para saber se esse parceiro tem ou não uma doença sexualmente transmissível? Sim, essa é uma ótima dica. Na verdade, eu vou dividir essa resposta em dois pontos, né? Um primeiro é essa que você falou de casais recentes. Então, geralmente um casal hétero ou seja um casal gay se conhece e durante as primeiras relações usa preservativo, e depois que já está algum tempo com a pessoa, acaba não usando mais porque eu confio nele, esquecendo de todo o passado sexual que esse indivíduo teve, que o parceiro teve. Então, antigamente existia, né, aquela questão de exame pré-nupcial,
E isso é muito necessário que na hora que o casal se sentir maduro o suficiente para iniciar relações sexuais sem preservativo, querem ter uma relação mais estável, no caso de casais heterossexuais, a questão dos filhos, eles devem promover, então, exames de testagem para HIV e para outras DSTs, para que essa atividade seja prazerosa, não traga nenhum tipo de dor de cabeça para nenhum dos lados. O outro ponto que eu ia lembrar são aquelas relações estáveis mais longas, os casamentos. Infelizmente, é rotina nos consultórios nossos receber mulheres que tiveram como único parceiro sexual o marido e que se acabaram descobrindo portadoras do HIV porque o marido teve uma relação extraconjugal e acabou transmitindo o HIV para a esposa. Então, a gente costuma dizer para os nossos pacientes que a aliança não protege contra o HIV. E precisa haver um diálogo muito aberto, muito franco com o marido, ou ao contrário já aconteceu, a gente já viu, é menos perceptível, mas acontece, às vezes, da mulher passar para o homem no relacionamento, no casamento, não é? Mas, então, essa conversa entre o casal precisa ser bastante aberta para que não haja esse tipo de problema, porque muitas vezes a mulher acha que está protegida porque é casada e só tem o marido como parceiro e acaba se contaminando com HIV, porque eles são duas grandes decepções, né? Primeiro, o enfrentamento da doença, que não é fácil por conta do estigma e do preconceito, e segundo, a traição. Doutor, é verdade que as mulheres têm mais chances de contrair HIV do que os homens? Sim. Se nós pensarmos numa relação homem-mulher, o homem penetrando a mulher tem um risco estimado em cerca de 10 vezes, isso se for sexo vaginal, em relação ao homem. Se for sexo anal, isso aumenta para 20 ou 30 vezes. É óbvio que se for um homem HSH que recebe sexo anal, aí obviamente a chance se iguala, não é? Mas se for um homem que apenas faz sexo insertivo, uma mulher, comparando com uma mulher que está recebendo uma relação penetrativa na vagina, a chance então é bem maior para a mulher, principalmente se houver ejaculação. Obviamente, não haver ejaculação também não impede a transmissão do HIV, porque o líquido seminal, aquele líquido que o homem expele logo no começo da relação, e também possíveis microfraturas, microlesões durante o ato sexual podem favorecer a transmissão do vírus. Doutor, em relação ao tratamento, não é que o senhor disse que um dos fatores que pode contribuir é essa certeza de que esse tratamento pode evitar essa manifestação da doença. O tratamento com os coquetéis realmente impede totalmente a manifestação da AIDS? Com toda certeza. Essa foi uma das maiores alegrias que nós, infectologistas, tivemos nos últimos 10 anos. Hoje em dia, quando um paciente entra no meu consultório, ele entra bastante triste, bastante deprimido por conta do recebimento do diagnóstico de infecção pelo HIV e muito frequentemente eles fazem aquela pergunta clássica de filme, né? Doutor, quanto tempo eu tenho de vida, né? E hoje, com muita alegria, a gente pode dizer, você tem o mesmo tempo de vida que qualquer pessoa na sua faixa etária. Se você tomar a medicação corretamente, se você seguir os exames, isso é plenamente possível não só em países ricos ou em países como o Brasil, que disponibilizam o tratamento, mas em países pobres também. Recentemente foi publicado um trabalho em Uganda, né, um país pobre da África, em que as pessoas que recebiam terapia corretamente através de doação de ONGs e outros governos, essas pessoas tinham a mesma expectativa de vida que a população da mesma faixa etária local sem HIV. Então essa é uma realidade global. Essa estratégia de tratar todo mundo, tratar cedo, é uma das maiores armas que nós temos contra a epidemia. Porque, primeiro, nós reduzimos a mortalidade em relação ao HIV drasticamente. Se a gente comparar a época antes do coquetel e agora, a mortalidade caiu cerca de 80% a 85%. E, infelizmente, aonde que existem, então, os óbitos, né, as mortes por HIV? Em dois tipos principais de população. Primeiro, aquela que tem o diagnóstico tardio. E, por isso, o teste oral, o teste de SWAB oral que o Ministério da Saúde começou a implementar, é tão importante. Quanto mais você facilita o acesso da população ao diagnóstico, obviamente, mais rápido a pessoa sabe que é portadora do HIV, mais cedo vai fazer o tratamento e menos risco
de um prognóstico ruim ou de óbito, ela vai correr. E uma segunda população, que acontece também com frequência, infelizmente, são aquelas pessoas que não aceitam ou que têm dificuldade ou que não querem fazer o tratamento. Principalmente os usuários de droga, principalmente os usuários de crack, que é outra epidemia que coincide, que tem uma grande área de sombreamento com o HIV. Então, essas pessoas, por conta do uso da droga, não têm uma vida disciplinada, não aceitam o uso da medicação e acabam, então, invariavelmente, quando estão realmente aditas, quando estão realmente fazendo uso do crack, infelizmente, o mais comum é evoluir para óbito. Ainda não há cura, né, doutor? Quer dizer, é um tratamento, controle para evitar a manifestação, né, das doenças oportunistas, né, mas não há cura. Na verdade, as pessoas nem chegam mais perto das doenças oportunistas em relação à evolução da doença, porque fazendo um diagnóstico mais precoce e tratando com essas drogas que nós temos, que são drogas potentes, que conseguem eliminar o HIV do sangue, a questão imunológica, as células de defesa da pessoa recuperam e ela fica muito longe de ter algum problema de doença oportunista. O que nós estamos tendo, o principal desafio, além da adesão, além do uso correto da medicação que eu já mencionei, é em relação aos efeitos colaterais a médio e longo prazo, que se no passado eram muito grandes, muito intensos, hoje já caíram bastante, mas ainda tem um impacto preocupante. Como é viver durante 20, 30, 40, 50 anos tomando essa medicação. Elas não são inócuas em relação a efeitos adversos. Elas têm vários efeitos adversos que, como eu mencionei, são mais leves do que no começo da epidemia, no começo do coquetel, quando realmente era muito difícil que alguém conseguisse fazer uso. Mas está cada vez ficando mais suave esses efeitos colaterais, mais toleráveis, vamos dizer assim, a médio e longo prazo, né? Em relação aos filhos de portadores de HIV, hoje é possível, né, evitar que a criança nasça com vírus? Completamente. É possível, sim. E a chave de todo o sucesso para que isso aconteça está no diagnóstico precoce também. Por isso que toda mulher que inicia o exame pré-natal tem que ser testada para o HIV não só no primeiro trimestre, né, que geralmente a mulher começa o pré-natal logo no primeiro trimestre, mas também no segundo e no terceiro trimestre, porque existe um mito, né? A grávida não faz sexo. Faz sexo sim, principalmente porque como ela está grávida, ela não vai engravidar de novo em cima. Então, muitas grávidas fazem sexo e acabam se contaminando no segundo ou no terceiro trimestre. Portanto, é muito importante manter a vigilância, fazer o teste no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Infelizmente, a gente tem notícias de colegas que trabalham em regiões problemáticas de assistência básica à saúde. Um exemplo clássico é Salvador, em que existe um percentual elevado de gestantes que não iniciam pré-natal e vão ter o filho já quase sem nenhuma consulta, e esse diagnóstico tardio de infecção pelo HIV, principalmente depois da 30ª, principalmente depois da 34ª semana, dificultam muito a profilaxia, o sucesso da profilaxia. Então, se a gente tiver o básico, um exame de pré-natal que não tem grandes investimentos tecnológicos com testagem do HIV precocemente, esse problema, a chance de transmissão é zero. Se a gestante começar a tomar a medicação logo no começo, fizer o uso correto e tiver todo o acompanhamento para verificar a negativação da carga viral no sangue, é virtualmente zero a chance de transmissão para a criança. Esse teste oral, o resultado sai em até 30 minutos, né, doutor? Quando o Ministério da Saúde começa a distribuição, quando é que ele vai estar disponível já na rede pública de saúde? A gente acredita que até o meio do ano, até o final do primeiro semestre, esteja disponível. Não só na rede pública, como também existe o desejo de alguns laboratórios colocar nas redes de farmácia, para que a pessoa possa ir na farmácia fazer seu teste, como faz o teste de gravidez. Isso facilita o diagnóstico. Como eu disse, vai fazer com que as pessoas tenham um diagnóstico mais precoce, é essencial. A questão da rede básica, apesar de ser o lugar ideal para fazer a testagem, muitas vezes enfrenta algum tipo de receio por conta do paciente se expor, porque geralmente a rede básica, o posto de saúde, fica na comunidade onde a pessoa mora, e às vezes aquela pessoa que trabalha lá como agente de saúde é conhecida. Então eu acredito que a testagem, apesar de, obviamente, ser sempre anônima, ser sempre completamente sigilosa, né? Além de
oferecida nas unidades de saúde, ela deva também ser oferecida nas redes de farmácia ou em grandes centros de testagem que consiga garantir o anonimato para essas pessoas, porque aí nós vamos estar avançando mais firmemente na detecção precoce da infecção pelo HIV. E uma outra luta é o preconceito, né? Eu imagino que a dificuldade das mulheres, as jovens, as adolescentes que já têm uma vida sexualmente ativa, comprar o preservativo e sair com o preservativo na bolsa. Talvez isso também seja um empecilho, uma dificuldade de levar a jovem que tem uma vida sexualmente ativa a sair de casa ou até assumir isso com os pais, de ter uma vida sexualmente ativa e levar o seu preservativo na bolsa? Com certeza, principalmente porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país culturalmente muito machista. Então, por conta dos pais, principalmente o pai homem, né, ele vai achar um absurdo que a filha esteja portando uma camisinha, na grande maioria das vezes, infelizmente, né, não vislumbrando uma coisa óbvia, que é muito melhor que ela use a camisinha, porque vai evitar, além do HIV, a gravidez, vai ter uma maturidade na hora de escolher um parceiro mais estável. Infelizmente, a gente vê isso muito, não é? E outro problema, além dos pais, é em relação ao próprio parceiro. Quantos e quantos casos de meninas que se infectaram pelo HIV que me contam, doutor, o problema é que quando eu fui conversar com meu parceiro, na hora que a gente foi ter relação, eu falei do preservativo, ele falou, por que você quer usar preservativo comigo? Você acha que eu tenho alguma coisa? E a mulher fica, nessa sociedade machista que a gente vive, extremamente fragilizada e, obviamente, acaba, muitas vezes, infelizmente, abrindo mão de fazer uso do preservativo e se contaminando com HIV e outras DSTs. Tem que haver uma formação, um incentivo para que as mulheres consigam negociar melhor com o parceiro o uso do preservativo. Mas, infelizmente, isso é uma questão cultural que se impõe. E a gente orienta, né, para as meninas, caso isso aconteça, né, lembrando que nós temos métodos adicionais, somatórios ao uso do preservativo. Se por acaso isso aconteceu uma vez, não acabou tendo uma relação sem camisinha, que procurem até 72 horas um atendimento de saúde para poder fazer uso da profilaxia pós-exposição. Acabou uma boa dica, então, do doutor Alexandre. Muito obrigada, doutor. De nada, fico sempre à disposição. Eu conversei com Alexandre Naime Barbosa, que é infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia.